Quem que a gente recruta para trabalhar na Remax? Essa pergunta eu recebi de uma candidata que esses dias esteve aqui conversando comigo e ela me perguntou assim: por que você acha que eu posso ser corretora aqui da Remax? Eu falei: olha, em primeiro lugar porque você acabou de tirar o teu Cresci, então você ainda não tem experiência no mercado. Ela brincou: putz, mas justamente o que eu estava com medo de que tu fosse dizer que era uma das razões, né? Agora você me diz que isso não é a razão. E é difícil no início algumas pessoas que estão no mercado imobiliário há mais tempo entender isso, tá? Eu entrei neste ramo em 98, participei dessas mudanças, todas essas transformações do mercado aí, na parte, principalmente a parte digital. Eu vi nascer os sites, né, e portais. Então eu entendo a dificuldade que algumas pessoas têm em pensar que para ser bom corretor de imóveis na Remax ele não precisa ter experiência. Então eu vou explicar em rápidas palavras nesse vídeo por que isso é uma mais-valia para nós e não uma desvantagem. Em primeiro lugar, o corretor que trabalha na Remax não é um corretor, ele é um empreendedor de negócios. Essa palavra é bonita, vocês podem debochar dessa palavra, mas infelizmente é a palavra certa para definir o nosso negócio. Nós somos empreendedores de imóveis, como brinca um colega meu. Então o que acontece? Começa pelo fato de que ele vai inicialmente escolher um tipo de imóvel que ele gostaria de trabalhar, numa determinada região que ele gosta, numa determinada área da cidade que ele atua, que ele se sinta confortável, que ele conheça o comércio, que ele conheça, enfim, os locais daquela região. Em segundo lugar, ele vai começar a estudar esse mercado. O que é estudar no mercado? É conhecer absolutamente tudo que for possível e impossível daquela região. Não entendi, então vamos de novo. Você escolheu trabalhar na Bela Vista, por exemplo, que é onde está a nossa loja aqui em Porto Alegre. Você começa, se você já gosta daqui, já é morador, pelo menos próximo daqui, não precisa necessariamente morar aqui, mas você vai começar por uma determinada rua. Você vai pegar a Carlos Traem Filho, por exemplo, que é o nome da nossa rua. Você vai de cabo a rabo na rua inteira, no primeiro número até o último número, e olhar absolutamente tudo desta rua, tudo que tem à venda, tudo que existe, qual é o comércio, qual é o serviço, quais são as linhas de ônibus, quais são os colégios, quais são as pet shops, enfim, todas as informações. Quando você terminar a Carlos Traem Filho, você pode pegar Comendador Hengens, depois você pode pegar Arthur Rocha, depois você pode pegar as perpendiculares, que são Pedro Ivo, Tito Livio Zambecari, Anita Garibaldi, Fabrício Pilar, Eudoro Berlin, até chegar na Plínio Brasil Milano. Qual é a moral disso? Um cara que não sabe nada do mercado, ele em breve vai saber tudo desta região, tudo. É só ele querer. Vai falar com essas pessoas, vai conhecer essas pessoas, vai conhecer os imóveis dessas pessoas, vai entender o que elas querem, o que elas precisam, há quanto tempo o imóvel está à venda, por que não foi vendido. A gente faz um trabalho, um estudo de mercado para ele, propõe soluções para ele e a gente começa a trabalhar e a gente começa a ter resultado. Então, o que faz dar certo então o corretor da Remax? Em primeiro lugar, apesar de ser uma imobiliária, do ramo imobiliário, ela é uma empresa formadora de empreendedores. Por isso que a gente não espera desses empreendedores no início a experiência. É desejado? É bom? Claro que é. Ninguém está dizendo que não é bom você ser já do mercado imobiliário. Só que tem um problema, tem um pepininho aqui que eu preciso dizer. Qual é o grande problema da maioria das pessoas? Algumas pessoas não gostam de aprender. Tá? Essas pessoas, na minha opinião, têm os dias contados, seja qual for a profissão dela. Se o cara não gosta de aprender algo da profissão dele, na minha opinião, este cara já está fadado a sair da profissão. Essa é a minha opinião pessoal. Mas vamos lá, aprender já é um negócio que nem todo mundo está disposto. Nem todo mundo está com vontade de, entre aspas, perder tempo para aprender algo, para se informar e investir em si próprio, tá? Então, ok. Mas vamos imaginar que não seja o teu caso, você gosta de aprender, você está aberto a aprender, está tudo jóia. O grande problema nosso, que a gente fala que a gente precisa de 3 valores pessoais para trabalhar conosco, são 3. O primeiro é a humildade, o segundo é determinação
E o terceiro é resiliência. Eu vou começar pelo fim. Resiliência porque nada é fácil, nada é fácil. Trabalhar não é fácil, trabalhar com pessoas não é fácil. Nossa profissão exige muitos conhecimentos aleatórios e que todos eles somados fazem a nossa diferença. Então, resiliência é necessário, saber levantar, saber entender não, entender que pessoas vão dizer não para você, faz parte da nossa profissão. Segundo valor, determinação. Não adianta nada você ter resiliência se você não tiver determinação de algo. A determinação vai te levar à resiliência ou vice-versa. São irmãos ou primos, vamos brincar, tá? Então a determinação é saber o que você quer da tua vida. Agora, o primeiro valor que eu falei, que é a humildade, é por qual razão? Agora vocês vão entender. Se o cara não tiver a humildade de querer aprender, é um problema. Mas o grande detalhe, o grande mistério, o saborzinho, o temperinho do nosso negócio é que a gente precisa desaprender muitas coisas no nosso negócio. O corretor de imóveis que tem experiência, tem um passado, tem conhecimento de mercado, por que eu falei que não é tão necessário e às vezes não é nem tão bom? É porque nem todos têm a humildade nesta hora de saber que ele vai precisar desaprender coisas que ele tinha como certas. Ele vai precisar desaprender certezas que ele tinha em relação a algumas coisas da profissão e que na Remax, 48 anos, 120 países, 145 mil corretores provam para nós que são algumas coisas, têm uma valia que elas não podem ser alteradas. O nosso serviço ele virou padrão, virou um serviço franqueado literalmente, porque ele entrega uma sequência lógica de um trabalho casualmente do mercado imobiliário que poucas pessoas têm a humildade de jogar fora um pouco aquelas coisas do passado ou pelo menos guardar por um tempo aquelas ferramentas e saber que as coisas novas que vocês aprenderão poderão te ajudar. Aí sim você terá a sabedoria, a competência, a experiência de uma hora certa lançar mão daqueles teus conhecimentos anteriores. Mas vocês não podem querer achar que só vocês e só nós sabemos as coisas. Então a humildade, sem humildade, meu caro, vai ser difícil. Então, espero que eu tenha respondido. Quem quiser trabalhar comigo e tiver esses 3 valores, as portas estão abertas. O café daqui é nota 10. Café daqui, ó, top. Café da Free Point do meu amigo Rony, que sempre me forneceu, sempre me ajudou nas horas que a minha máquina precisou, que eu quebrei. Então eu tenho um cafezinho top aqui. Ok? Obrigado!